O Curitiba foi uma questão de ser da casa. Aquela história. Teve um treinador lá que queria me mandar embora. Então ficou entre eu e o outro zagueiro para ir embora. Só que eles descobriram que eu ia sair do Curitiba e ia jogar no Atlético Paranaense. Aí já viu, né? Que não era Atlético com TH, né? Era Atlético normal. E aí... Não vamos ficar com o Duílio porque ele é mais alto que o outro. Aí começaram a inventar um monte de coisa. Ele é mais alto que o outro, não sei o que. E aí nós fomos campeões. E eu me tornei titular em 78 e fomos campeões paranaenses. 79 é a mesma coisa. Mesma coisa. O falecido Enio Andrade teve um quadrangular, né, na época. E eu joguei 2 partidas com um zagueiro, joguei as outras 2 partidas com outro zagueiro. E na quinta partida, né, que era Atletiba, né, na quinta partida, ele está na pré-eleição, ele vira e diz assim, por causa da coerência, vai jogar fulano e ciclano. Eu estava a 3 metros dele, dei um bico na cadeira, fiz voar a cadeira, a bolsa, a mala, tudo, peguei minha mala, falei, pega a sua coerência e saí andando. Fui embora. O diretor estava chegando, o diretor de futebol, o que aconteceu? Não, mas não sei o que aconteceu. Deu maior confusão. E eu não queria. Ele me tirou de dentro do carro, diretor. Dentro do meu carro. Aí eu falei assim: não vou jogar. Que coerência é essa? Eu sou titular, que palhaçada é essa agora? Qual é o papo dele? Não quer que eu jogue? Me chama no canto e fala comigo. Na frente de todo mundo, acho que eu vou aceitar como normal. Aí tá, empatou com o Atlético 0-0. Aí só que e você não jogou? Não joguei, fiquei no banco. E aí, mas fiquei no banco de meia baixada, chinelo, nem de chuteiro eu estava, chinelo, camisa fora do calção. Meu pai, quando me viu daquele estado, olhou para mim e fez assim. E aí, no domingo, tinha o Colorado. Pelos resultados, o Colorado jogava pelo empate. E aí, tá, tudo bem. No sábado de manhã, antecedendo ao jogo, o lateral torce o tornozelo. E feio. E aí, tá, todo mundo entra em conversa, não sei o quê. Vamos botar o zagueiro que joga de lateral direito na lateral e vamos botar o Duílio. O Duílio volta pro time. Aí, reuniu todo mundo lá, falou, ele me deu o colete, eu não falava com ele. Eu não abria a boca, pegava. O preparador físico era o também falecido, agora Gilbertinho. O Gilbertinho que falava comigo. Tem calma, fica calmo, joga direito. Eu falei, Tim, eu não tenho nada contra. Eu só não gostei da atitude, a maneira. Chama num canto, reúne, diz assim, ó, aconteceu isso, vai acontecer isso. Acabou, ponto. Não inventa uma desculpa qualquer, né? Você vê coerência, sabe? Nunca vi coerência no futebol. Futebol, se for uma coisa coerente, não ia ser futebol. E aí, fomos para o jogo do Colorado. Mas aí, o que acontece? Como tinham 4 zagueiros que subiam bem, até o lateral esquerdo, que era muito alto, escanteio. Íamos 4 para o ataque. O ataque vinha para a defesa para defender e se preparava o meio de campo. Quer dizer, então, estava tudo armado. Quando tivesse com 10 minutos, a gente perde um jogador. O Ducídio, que era o árbitro que veio de São Paulo, expulsou o nosso ponto esquerda. E nós ficamos com um a menos. E naquela confusão, escanteio ao nosso favor. Escanteio ao nosso favor, quem é que faz o gol? Bola sobra na minha frente. Eu fiz o gol. O campo assim, eu fiz o gol aqui. O nosso banco ficava aqui. Eu nunca fiz 70, 80 metros tão rápido na minha vida. Eu fiz o gol e saí xingando ele daqui até aqui. Só que o jogador que estava no banco viu que eu estava em direção ao banco, saiu do banco e me interceptou. Porque eu ia explodir com o cara. E aí ganhamos 2-0, fomos campeões paranaenses, né? Fomos bicampeões, e teve o jantar. O jantar da comemoração. Da comemoração. E aí eu fui no jantar. Cheguei um pouco atrasado, mas estava todo mundo lá, não sei o quê. E o Gilberto Tim me chama do lado. Ele quer falar contigo. Eu falei, eu não quero falar com ele. Ele já foi campeão, parabéns, eu também fui campeão. Foi eleito o melhor jogador, melhor zagueiro do Paraná esse ano de novo. Então, não quero conversa com ele. Ele, sabe, ele foi muito mal. Não, ele quer pedir desculpa, não sei o quê. Aí, tá. Aí, resultado. Cheguei lá, falei, pô, desculpa, não sei o quê, eu não pensei bem, eu não reagi bem, não sei das coisas, papapá. Não, tá tudo bem, desculpa também. E ficou por isso mesmo, verídico, quase acabou. Só que não acabou. O Internacional me compra no Curitiba. E ele também. O Internacional estava sem treinador, já estava tudo certo, eu ia para o Internacional.
Só contrata o treinador. Quem era o treinador? O Hélio. Ele. O que ele fez? Mandou cancelar tudo. Mandou cancelar tudo, que não me queria lá. Eita. Tudo bem. Saí dali, não conseguia sair do Curitiba, porque me pediam muito alto. E aí veio a Portuguesa de Esportes. O treinador era o Mário Juliato, queria trazer o Taborda para Curitiba, mas para trazer o Taborda tinha que sair do Ilho. Quando ele falou que era Porto, eu falei, estou indo agora, tem passagem? Está tudo certo? Assinei meus 15%, na época tinha aqueles 15% da venda do total, me deram o total todo. Cheguei em casa com as duas passagens, e aí o meu pai, falei, pai, vai trabalhar agora de tarde? Vou, não vai não, você vai comigo para São Paulo, que fui vendido para Portuguesa, temos que pegar esse voo aqui, vamos arrumar minhas coisas. Minha mãe, pum, desmaiou na cozinha. Quem diz essas histórias? E aí o que acontece? Fui para Portuguesa. Caiu mesmo? Caiu. Minha mãe caiu, meu pai que segurou ela. Por quê? Um dia antes... Você estava indo para Porto Alegre. Não, eu estava indo para Porto Alegre, agora eu vou para São Paulo. E futebol, não tem jeito. E aí, um dia antes, tinham feito um Globo Esporte, na época, pode falar, né? Pode, claro. E mostraram que a Portuguesa não estava alimentando o seu jogador, não estava dando comida para os jogadores. Não, o jogador que estava passando, o jogador passou mal, porque estava com uma infecção, o goleiro, e desmaiou na trave. E a minha mãe achou que eu ia desmaiar também, que eu ia passar mal em São Paulo, não sei o quê. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Aí fui para São Paulo. Aí fiquei na Portuguesa, e da Portuguesa América. Então, vamos chegar lá. E aí, olha, chega... Você vem para o Rio. Esperava isso? Jogar no Rio de Janeiro? Olha, em 1970... A mãe desmaiou de novo? Não? Qual era o seu time nessa época? Nessa época, eu gostava do Santos. Eu não tinha time no Carioca, não... Nem chegava lá. Não é que... Naquela época, o que a gente tinha de televisão? Tinha o videotape. O Curitiba passava o videotape do jogo do Paraná. Não passava o videotape de outros estados. O Santos era o Pelé. Então, você, criança, era o Pelé. O Rio de Janeiro não tinha aquela coisa assim de você dizer assim, eu torço para esse clube, não sei o quê. Só que, em 70, no Dente de Leite, você começa a enxergar algumas outras coisas. Você já tem 13 anos. Né? E nós somos campeões paranaenses do Dente de Leite. E fizemos um jogo no Rio contra o campeão do Dente de Leite, carioca, que foi o Fluminense. Eu não sei se ele foi campeão ou foi. Arrumaram esse jogo. E nós viemos para cá. Nas Laranjeiras. Nas Laranjeiras. E meus pais, de presente, né? E por ter sido jogador, e foi a minha família toda, minha mãe, tudo. O Curitiba deu isso, deu para mais um jogador lá também. E nós íamos jogar, fazer um jogo contra o Fluminense aqui. Conhecemos o Fluminense, essas coisas todas. Você começa a gostar do clube, da maneira que te trataram. Você diz, pô, isso aqui é um clube legal, tudo. Fluminense é legal. Tá, só que acabou o jogo, empatamos 0-0, acabou o jogo. Almir de Almeida, na época era supervisor da seleção brasileira e do Fluminense, chama meu pai e minha mãe para conversar e queria que eu ficasse no Fluminense. Já naquela época. 13 anos. Em 1970. O que acontece? Ele viu alguma coisa. O que acontece? Naquela época, o filho obedecia à mãe, né? Fiquei uma semana sem falar com a minha mãe. Minha mãe falava comigo, eu saía. Minha mãe falava alguma coisa, eu saía. Meu pai, você vai falar com tua mãe? Eu falei, não. Minha mãe não me deixou ficar no Fluminense. Meu time... Aí já apelei, né? Falei, meu time do coração. Essas coisas. Deixa eu falar um monte de coisa, né? Eu ia jogar no meu time, o melhor time do Brasil, essas coisas todas. Porque era o Fluminense. Então, aí você começa a acompanhar mais. Você começa a ver, aí você começa a gostar. Então, hoje, eu gosto do Fluminense. Dizer que eu torço é meio redundante, mas eu gosto do Fluminense. O Fluminense é uma coisa que, sabe, não tem como. Você sente isso. E aí, passou esse tempo todo. O mundo deu uma volta gigante. Quando eu saio, e agora a gente tem essa conversa assim, né? A bênção chega. Se você não apanha a bênção, ela passa. Você não pegou. Aí você vai ficar batendo, dando cabeçada, até ela voltar. Quando ela volta, se você não agarra, ela vai embora de novo. E eu saí, estava da Portuguesa eu vim para o Rio de Janeiro, no América. Tanto é que eu estou de férias na praia, estou de férias, né? Eu ainda não era casado com a minha esposa atual, eu estou de férias. E
em Camboriú, e eu ligo para casa. E minha mãe, ainda bem que você ligou, ligaram da Portuguesa, é para você vir embora agora, para você assinar a rescisão do teu contrato, tu foi vendido para o Rio de Janeiro. Eu virei para ela assim, foi o Fluminense? Ela falou, não, meu filho, você cismou com isso. Eu falei, mãe, não vamos ficar sem falar de novo, tá? E desliguei. Peguei as trouxas todas, voltei para Curitiba. Cheguei lá, era o América do Rio. Cheguei na Portuguesa, né? Fui para São Paulo. Que era um bom time na época. Né? Nossa, o América, o América era o segundo clube do coração de qualquer torcedor. E a gente até brincava, quando a gente jogava no América, a maior torcida do Rio era do América. Não tinha como. Sabe? Isso 82. 82. E 82 nós... Então, em 82 vocês ganham a Taça Rio. É a primeira Taça mas Rio. antes foi a Copa dos Campeões, né? Isso, foi a Copa dos Campeões. Por quê? Porque o América entrou pela porta... Convidado. Vamos dizer, dos fundos, né? Porque o Flamengo não disputou. O Flamengo não quis. Não quis, aquela história, não vou disputar isso aí. É uma velha história, não adianta. Sempre empina o nariz, é uma desgraça. Então, sempre teve. E o América, o coitadinho do América, foi lá e ganhou todo mundo. A campanha, depois do primeiro turno, vocês vencem o Atlético Mineiro, a Portuguesa e o Guarani na final. Isso, então... E você ainda faz 2 gols. Olha, os gols... É o sangue do atacante, né? Na Portuguesa e Grêmio. Quem era o treinador do Grêmio na época? O Enio. 1-0, ganhamos de 1-0. Eu fiz o gol, eu fui no banco deles. Do Grêmio, passei pelo banco deles, falei, esse cara aí é traíra. Mas eu falei tudo que eu tinha direito para o seu. Que não pôde falar da outra vez. Que eu não pude falar da outra vez. Tudo. E tá. E a gente volta, eu estou no América. Quem é de novo o treinador do Grêmio? América e Grêmio no Maracanã. Quando o Eloy, a gente ataca, o Eloy limpa, o Eloy vai bater, os caras fecham, eu grito pro Eloy, o Eloy só rola a bola. Caiu no meu pé, não tem jeito. Mas eu disse tudo para ele de novo. Eu falei para ele, quando o primeiro jogo que eu joguei contra ele, que nós nos encontramos, eu falei assim, nunca eu vou perder para você. Nunca. Aí ele ficou olhando assim, você ferrou a minha carreira, mas nunca eu vou perder para você. Tanto é que quando eu estava fazendo uma reciclagem, que eu voltei de Portugal, estava fazendo uma reciclagem como treinador aqui, eu não lembro, tinha um senhor dando aula, e foi falar mal do Enio Andrade. E falou explicitamente mal dele. Eu levantei a mão. Ele levantou a mão, pois não, eu falei, vai falar mal dele não. Ele não está aqui. Eu não admito que você fale mal do seu Enio Andrade. Aí ele ficou parado olhando assim. Aí todo mundo falou, dá licença, eu vou sair da sua aula. Eu que vim assistir uma aula, não vim assistir uma pessoa como o senhor falar mal de um outro treinador, dá licença. Como eu saiu umas 4, 5. Depois o coordenador, não, Durice, eu falei, pelo amor de Deus. Mas ele já sabia dessa história sua com o Enio? Não. Depois ele veio conversar comigo, pedir desculpa, não sei o quê. Eu falei, olha, eu tenho o maior carinho pelo senhor. O senhor é uma pessoa que a gente toma como um exemplo. Eu não esperava isso, porque o seu Enio foi meu treinador, apesar de tudo que ele fez comigo, como jogador. Poxa, eu falei, mas não vou deixar falar mal dele. Não vou deixar falar mal dele. E se eu soubesse, ele está passando mal lá em Porto Alegre, ele está doente, muito mal. E aí, continuou o curso, e aí vem um preparador físico falar mal do Gilberto Tim. Aí eu falei, não, para mim chega. Chega, não quero mais saber. Passei para o cara, falei, se quiser me dar diploma de comparecimento, ok. Se não, acabou. Os caras só querem falar mal dos outros por uma questão básica. Porque o Gilberto Tim corria com os jogadores em campo. Ele corria com a gente lá em Curitiba, ele corria no Internacional, ele corria com todo mundo, por onde ele passou. Por quê? Porque o Tim gostava de correr. E qual o problema? E tudo bem. Os jogadores não se incomodavam, era até legal, porque ele ia conversando tudo, e aquilo ia passando, e aí, sabe? E a gente ia embora fazendo os exercícios que ele queria e tudo mais. E aí o cara vai dizer que o treinador quer aparecer, o preparador quer aparecer correndo com os jogadores. E afinal, tu ganhou todas do Enio? Ganhei. Não perdi nenhuma para ele. Esse jogo contra o Grêmio foi na Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, no Maracanã. Ganhamos de 1-0. Gol seu também? Gol meu. Gol seu, que o Eloy rolou. Que o Eloy rolou. Tá. Eu não sei se foi 1-0
ou foram 2-0. Eu só sei que o nosso lateral esquerdo, na época, era o falecido Ayrton, né? E o nosso Renato, treinador do Fluminense hoje, não se criava em cima do Ayrton. Não se criava em cima do Ayrton. Você jogou muito contra o Renato? Joguei acho que umas 2 vezes. O Grêmio aí, né? No Grêmio, eu joguei acho que umas 2 vezes. Era diferenciado, cara. Era diferenciado. Deu alguma nele, não? Não, ele ficava do lado de lá. Fugia, né? O atacante era Alcindo. Alcindo. Alcindo? Alcindo era um baita de um atacante. Dele eu bati bati. Bateu? Bati. Porque na época não tinha VAR, né? A gente só não era... Desleal, mau caráter dentro de campo. Eu jogava duro na bola. Jogava duro e, sabe, você era zagueiro. Você não tinha, como diziam antigamente, zagueiro bom não ganha Belfort Duarte. Alguns já falaram isso aqui, né? Então, o zagueiro bom não ganhava o Belfort Duarte, eu nunca ia ganhar um Belfort Duarte. Nunca. Você foi expulso alguma vez? Eu, em todos os clubes, eu passei por 8 clubes, fui expulso uma vez em cada um. Média. Tá bom, né? A média.